Você manda uma mensagem, a pessoa visualiza, passam 5 minutos, nada de resposta. Sem perceber, seu cérebro começa a escrever uma história. Será que eu falei alguma coisa errada? Ela ficou chateada? Ela não quer mais conversar comigo. 10 minutos depois, ela responde: Desculpa, eu estava no banho. A pergunta é: porque diante de dezenas de possibilidades, seu cérebro escolhe justamente a pior. E mais curioso, por que isso acontece mesmo quando você sabe que provavelmente está exagerando? A resposta não tem nada a ver com pessimismo, nem com falta de confiança. Ela está em um mecanismo do cérebro criado há milhares de anos. E entender esse mecanismo pode mudar completamente a forma como você lida com preocupações, ansiedade e aqueles cenários catastróficos que parecem surgir do nada. Talvez você ache que isso só acontece com mensagens, mas pense em quantas vezes seu cérebro fez exatamente a mesma coisa. Seu chefe diz: Depois eu preciso falar com você. E imediatamente você imagina que fez algo errado. O médico pede um exame complementar e a sua mente já pensa na pior notícia possível. O avião balança um pouco, seu coração acelera. Seu filho demora mais que o normal para chegar em casa, você olha o relógio pela 10ª vez. Em poucos segundos, sua cabeça cria histórias inteiras. Quase nenhuma delas aconteceu, mas todas pareceram reais. Aliás, se você gosta de entender por que o nosso cérebro faz coisas que parecem não fazer sentido, já se inscreve no canal, porque aqui a gente descobre os motivos escondidos por trás dos comportamentos mais comuns da nossa vida. Existe uma ideia muito interessante na neurociência. Seu cérebro não espera as coisas acontecerem, ele antecipa o tempo inteiro. É como se ele fosse um roteirista escrevendo vários finais possíveis antes mesmo de a história terminar. E se eu perder o emprego? E se ela estiver brava? E se alguma coisa der errado? O problema é que existe uma característica curiosa nesse roteirista. Ele prefere escrever roteiros de desastre, mas não porque gosta de assustar você. Existe um motivo muito mais antigo para isso. Imagine um ser humano há milhares de anos. Ele escuta um barulho atrás dos arbustos. Ele tem duas opções: pensar, deve ser só o vento, ou pensar, pode ser um predador. Se fosse apenas o vento, ele perderia alguns segundos, mas se realmente fosse um predador, esses segundos poderiam decidir entre viver ou morrer. Ao longo da evolução, sobreviveram com mais frequência aqueles que prestavam atenção aos possíveis perigos. Nosso cérebro herdou essa estratégia. Hoje, o predador quase nunca existe, mas o mecanismo continua exatamente o mesmo. Pense em um detector de fumaça. Às vezes ele dispara quando alguém queimou a torrada, ou quando o vapor do chuveiro sobe até o teto. É irritante, mas existe um motivo. É muito melhor disparar 10 alarmes falsos do que deixar de avisar durante um incêndio de verdade. Seu cérebro faz exatamente isso. Ele prefere criar vários alarmes desnecessários do que correr o risco de ignorar um perigo real. É por isso que uma mensagem sem resposta pode parecer muito maior do que realmente é. Quando imaginamos o pior cenário, quase sempre fazemos a mesma coisa. Tentamos convencer nossa mente de que ela está errada. Para de pensar nisso. Vai dar tudo certo. Você está exagerando. Mas quando você luta contra um pensamento, mais atenção seu cérebro dá para ele. Porque para verificar se o perigo ainda existe, ele precisa continuar olhando para esse perigo. É como tentar apagar uma fogueira jogando gasolina. Da próxima vez que seu cérebro criar um cenário catastrófico, não pergunte e se isso acontecer. Pergunte: que evidência eu realmente tenho que isso vai acontecer? Essa simples mudança faz seu cérebro sair do modo imaginação e entrar no modo observação.
Você deixa de reagir à história criada pela mente e passa a olhar para os fatos. Talvez a maior descoberta seja essa. Você não imagina o pior porque nasceu pessimista, nem porque está quebrado. Seu cérebro faz isso porque passou milhares de anos tentando proteger pessoas de perigos reais. O problema é que o mundo mudou muito mais rápido do que ele. Hoje, na maioria das vezes, o maior perigo não está do outro lado da porta. Está nas histórias que a nossa mente cria antes mesmo de conhecer a realidade. E quando você entende isso, esses pensamentos deixam de parecer inimigos. Eles passam a ser apenas alarmes, alguns úteis, outros falsos, mas todos tentando cumprir a missão: proteger você. Se esse assunto despertou sua curiosidade e você gosta de entender como a mente funciona, deixe aí na descrição uma indicação de leitura que aprofunda esse tema de forma acessível. Foi uma das obras que inspiraram muitas das ideias apresentadas aqui, porque até os cenários que parecem surgir do nada têm um motivo.